Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde, está começando aqui mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou entrevistar ela, Marina Marcondes Catumata. Olha só, formada profissional em Educação Física e Pedagogia. Ela foi professora de Educação Física na Secretaria de Esportes do município de São Paulo, também do estado de São Paulo, coordenadora pedagógica, professora. Maria Helena, puxa, que bom! E ela também é diretora e fundadora da Casa Assistencial Maria Helena Paulina. Seja bem-vinda ao podcast Vida em Movimento. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bom ter você aqui, ainda mais uma educadora que trabalhou muito tempo, né, na parte da educação. Minha avó foi professora durante 50 anos do estado, né, no Colégio Sarmiento, ali no Belenzinho, foi professora, minha mãe foi professora, família de professores, meu tio foi professor, todo mundo professor. Eu acho que é uma das profissões mais lindas que existe, mais abençoadas, assim, porque é difícil. Bom, como profissional da área, eu digo que sim, que é muito abençoado, muito gratificante. O mais gostoso é você encontrar um aluno agora e ele te chamar pelo nome, Nossa. Você não sabe quem é ele, mas você sabe que ele era bonzinho, porque a gente lembra dos bons, dos muito bons, e dos danadinhos, né? Ai, então, você, né? Então é muito gostoso, sim. Maria Helena, você... Eu sou a Marina. Marina, ela fundou a Casa Maria Helena Paulina. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a Casa Maria Helena Paulina, a missão, o legado, os valores e o objetivo. Em 1990, a Maria Helena Paulina, que é minha prima por parte de pai, teve um câncer de mama. Ela era enfermeira do Hospital das Clínicas e a família não sabia que ela tinha câncer. Ela escondeu da família toda. Em 1990, eu fiquei sabendo que ela estava doente, porque um vizinho ligou e falou, olha, vocês têm que vir cuidar da sua prima e da sua tia, que elas estão aqui, e as duas estão doentes. Daí eu fui lá. Né? Eu sou a prima caçula e ela era a prima mais velha da família, a primeira prima, e eu sou a última. E aí começamos a fazer o tratamento no Hospital das Clínicas, e quando a gente ia fazer a quimioterapia, era num salão bem grande, onde faziam a quimioterapia todos os pacientes juntos, homens, mulheres e crianças. Na verdade, parecia um pavilhão, em 1990. E enquanto ela fazia a quimioterapia, os acompanhantes ficavam do lado de fora. Então a gente conversava entre a gente. E aí eu descobri que tinham mães, pais, que vinham de fora da capital e não tinham onde ficar aqui. Nossa. Muitas saíam dali, ia para debaixo da ponte. Os pais iam para o CETREM, que era um centro de triagem para morador de rua, que existia na época. Então, às 5 horas fazia aquela fila, eles entravam com a criança que fez quimioterapia o dia todo, recebiam um pão com manteiga, um café com leite e um lugar para dormir. Passava a noite ali, no dia seguinte voltavam para o hospital. Então, eu fiquei, assim, horrorizada, porque eu não sabia nem que criança tinha câncer. Sabe quando a vida é tão boa pra gente que você não vê, você não consegue enxergar os problemas, né? E então eu fiquei horrorizada. E o tumor dela, ele desenvolveu muito rápido, não tinha mais como. Da sua prima? Não teve mais como, passou pro braço. E então de 90 até 92 a gente fez tratamento e em 92 ela faleceu. No dia 26/11 de 92. E nesse processo dela, ela falava assim, eu não queria que a minha casa fosse herança eu queria que ela fosse uma casa de ajuda, né? Uma casa assistencial. Sim. A gente até manteve o termo que ela sempre falava. Uhum. E aí, eu falei, bom, aí ela queria que fosse um asilo. Aí eu falei para ela, por que a gente não faz uma casa de apoio a quem mora fora da capital para vir fazer tratamento aqui? Uma casa de apoio, já existiam 2 em São Paulo. Era a ACC, na Borges Lagoa, e a Amor e Esperança, na Freguesia do Ó, que existem até hoje. E aí nós começamos a ir nessa casa como voluntárias. A gente ia lá, levava presentinho no Dia das Crianças, fazia uma compra e levava. Então, desenvolveu assim na gente a vontade de fazer uma casa igual. E aí nós abrimos a casa, ela faleceu no dia 26,
No dia 5 de dezembro, eu fiz uma reunião na casa com a família, que nós éramos em oito herdeiros, né? Uhum. Com os 8 herdeiros, mas aí eu já tinha 6 pacientes na casa. Nossa. E os herdeiros todos Aí os herdeiros concordaram, porque eles viram as crianças. viram a situação. E aí todo mundo concordou. E era uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas era uma casa de 540 metros, então ela é grande. Antigas, É. né? E legal. aí a gente começou a casa assim. Puxa. E 5 anos depois, ela não conseguiu assinar o documento, porque nós fomos ao cartório e precisava de um médico junto, para o médico falar que ela estava consciente, Doente, que ela queria doar, né? Então não conseguimos fazer. Mas quando a gente foi no cartório, eu levei uma pessoa da minha família, né? E uma pessoa da família do pai dela, porque nós somos primas por parte de pai. E aí eu levei uma pessoa da parte da mãe dela. E aí, eu queria saber, assim, os desafios, né, que vocês enfrentaram nesses primeiros anos da Casa Maria Helena Paulina. Eu não sei, eu acho que a casa começou com tanta paixão, assim, que a gente não enfrentou dificuldade. A gente viu muitas portas se abrindo. Então, eu fui no Sacolão da Vila Sônia, que hoje continua chamando Vila Sônia. Ele doa legumes toda semana durante esses 32 anos. E aí a gente ia em restaurante, eles doavam comida, ia na padaria, ele doava pão. Então, houve, assim, muita solidariedade, muita solidariedade. Se eu falar para você hoje que falta alguma coisa, ou que faltou alguma coisa na casa, não é verdade. A comunidade, ela é muito participativa. O brasileiro é muito solidário. É, muito solidário. Muito solidário. A gente vê isso, né? Nós não temos telemarketing, nós mantemos a casa com coisas que você não quer mais. Então, a pessoa doa para nós roupas, nós comercializamos em 2 bazares. E se a pessoa quiser doar, como que faz? Vocês conseguem retirar? Nós vamos retirar quando é móveis, essas coisas, mas roupas as pessoas costumam passar lá e deixar. Né? E o que a instituição oferece para ajudar as crianças? Nós oferecemos um suporte psicológico, né? E a gente faz bastante atividade cultural, educativa. Então, tem sempre uma aula de alguma coisa que um voluntário se propõe a fazer. Nós levamos eles para passear em escolas parceiras, por exemplo, o Graded e o Porto Seguro e o Pio 12. Eles fazem, por exemplo, agora na Páscoa a gente vai no Pio 12, eles fazem uma festinha de Páscoa. Os alunos de lá brincam, propõem atividades de desenho, pintura, fazer colarzinho de artesanato. Então as crianças têm essa integração com outras crianças, que é muito importante para eles. E você cuida de tudo sozinha? Não, a gente tem uma equipe na casa. Nossos funcionários são todos CLT. E a gente tem secretário, tem psicólogo. Eu tenho uma governanta que fica de quinta a domingo. Para fazer as coisinhas, para dar uma folga para quem trabalha de segunda a sexta, né? Então, essa governante, ela entra na quinta-feira e vai embora no domingo. Então, ali ela vê se está faltando medicamento, o que está faltando, ela organiza a casa para nós. Ô Marina, e esse suporte emocional, esse suporte psicológico, né, que a casa contribui e oferece para o bem-estar das crianças, isso é fundamental, né? É muito importante, porque as mães, elas deixam a vida delas e vêm para São Paulo com uma criança em tratamento. E o tratamento é longo e é doloroso. Para todo mundo, né? Para todos, até para o médico. Né? O médico, eu tiro o chapéu para os médicos, que os médicos são anjos da guarda. Porque tem médico que você pode ligar para eles qualquer horário. Qualquer horário, eles atendem. Não sei se estão dormindo, não sei o que estão fazendo, mas eles conseguem retornar para a gente. Pelo menos esse carinho do médico, eu sempre falo para as mães, olha, vocês têm que... Porque às vezes elas ficam bravas com os médicos, né? Que elas querem ir embora, o tratamento não acaba. Às vezes o médico não fala, mas a criança vem a falecer. Então, é bem complicado. Para cada mãe é muito difícil. E se tem alguma história, assim, de superação, de transformação, que você pode compartilhar, que você tenha testemunhado de pacientes que são acolhidos pela casa? Eu tenho muitos pacientes que superaram a doença.
e depois a doença às vezes ela volta, né? Nós tivemos um dos primeiros transplantes de fêmur, de óbito, como é que fala? De gente que morre? De cadáver. De cadáver. Então, um dos primeiros transplantes de fêmur, que é o maior osso do corpo, numa paciente de 12 anos. Né? Então, essa paciente recebeu esse fêmur. Foi um processo muito doloroso. Nossa! Porque ela tinha 1.100 parafusos para prender esse fêmur, né, na perna. Deus do céu. Ela não perdeu o jeito de andar. A perna ficou um pouquinho mais curta, mas ela viveu até os 23 anos. Aos 23 anos, ele voltou, foi recisivo e voltou e foi para o pulmão. Então, ela faleceu. Mas é uma menina que veio da Bahia. Ela lutou. Ela tinha quantos anos, Marina? Ela tinha 12, quando chegou em São Paulo, mas ela já fazia o tratamento lá. Aí ela fez essa cirurgia com 12 anos? Os estados, as cidades de fora de São Paulo, quando o médico lá, quando ele vê que ele não tem mais recursos, então ele encaminha para São Paulo, né? Tá. Aí eles vêm para São Paulo e aqui começa uma nova fase de tratamento. Uhum. E então ela fazia tratamento lá, ela veio para cá, continuou o tratamento aqui, fez o transplante, mas ela era muito guerreira. O tratamento fora de domicílio é TFD. Todo estado tem essa sigla. Então, quando o paciente vai ser encaminhado para outra região, ele vai para esse TFD. O TFD é do SUS, então eles pagam a passagem, pagam uma diária mínima para eles aqui. Uhum. Mas tem esses recursos que é oferecido pelo SUS. Uhum. E então, quando ela veio fazer tratamento, como ela ficou muito tempo aqui em São Paulo, ela foi guardando esse dinheirinho dela. E o sonho dela era ter um bug e trabalhar com turismo nas dunas da cidade dela, que é Mangue Seco. Olha só. Então, ela conseguiu, aos 18 anos, ela comprou um bug, trabalhava com o bug, sabe, ajudou a família dela. Realizou o sonho dela. Realizou o sonho dela, mas depois ela partiu. Então, foi uma guerreira para nós, uma grande guerreira. E em termos de estrutura, né, dos serviços oferecidos, a Casa Maria Helena Paulina, ela evoluiu assim desde a fundação até hoje? Sim, era uma casa pequena que a gente tinha, olha, eu vou te falar, era a terceira casa em São Paulo. Então não tinha vaga, mas a gente precisava arrumar espaço. Então à noite a gente baixava os colchões, todo mundo dormia, de dia levantava tudo. A gente fez uma cozinha no corredor. Foi assim, fizemos banheiro na lavanderia, porque tinha que atender, né? Fazendo. Aí a gente foi fazendo os puxadinhos, porque nós não somos uma família abastada, né? Então a gente foi pedindo ajuda, muitas parcerias. Eu trouxe até depois uma apresentação que vocês vão ver os nossos parceiros ali. E era assim, às vezes a gente estava lá pensando o que fazer, aparecia alguém e falava, é isso que você quer, é isso que eu vou te ajudar a fazer. E fazia. Eu tenho, não sei se eu posso falar nomes. Pode falar. Eu tive alguns pacientes que tinham epidermólise bolhosa, porque a casa começou para câncer. Mas começou a aparecer outras patologias que não tem casa de apoio, né? Então, a gente mudou nosso estatuto e colocamos que 20% das vagas seria para outras patologias não infecciosas. E aí eu tinha um paciente que tinha epidermólise bolhosa. Você sabe o que é? O que é? A criança nasce sem pele. Ah, é aquela que usa caixa de leite? Não, é que... Isso. Não, aquela é fogo selvagem. Aquela é fogo selvagem, Essa epidermólise, eles nascem completamente sem pele. Então, os dedinhos começam a colar, eles têm que usar uma luva. Tem todo um processo muito doloroso para o paciente, para a mãe e para quem está perto. E esse paciente que chegou para nós, ele veio para tratamento, mas a gente não tinha quartos individuais. Então, um dia ele ficou num quarto de uma outra criança que tinha que fazer transplante de fígado. Então, a criança que tinha que fazer o transplante de fígado não podia nem pegar gripe, porque senão, se ela fosse chamada, ela não poderia fazer. Né? Então, essa mãe que estava com epidermólise bolhosa ficava no mesmo quarto, só que por ser um sangue,
o cheiro não é muito bom. Então a outra mãe, para proteger a filha dela, ela jogou bom ar na criança. E então aquilo me chocou, mas ao mesmo tempo eu entendi as duas, né? Você vai fazer o quê? E eu tava assim, eu tava arrasada. Aí chegou uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e falou: o que você gostaria que eu fizesse aqui hoje? Eu falei: olha, para dizer a verdade, eu queria quebrar tudo aqui e fazer quartos individuais. Ele falou: pois é isso que nós vamos fazer. Olha só, um anjo que apareceu. Quem é esse homem que apareceu? Ele chama Rogério Hauck. Ele constrói galpões. Olha só. Então ele foi assim um anjo da guarda na nossa vida. Ele foi um anjo. Deus Foi mandou ele lá. Foi um anjo. Não é incrível isso? E aí hoje nós temos os quartos individuais. A gente tem um quarto para transplantado. Então a casa hoje está bem gostosa. Está bem. Que bom, com a bem estrutura tranquilo, muito com a estrutura boa, adequada, né? Para todos esses desafios. E hoje em dia, tem algum desafio que vocês estão precisando superar? Algo que a casa esteja precisando? Nós estamos precisando de um transporte. Porque nós tínhamos uma van e essa van foi roubada na pandemia. Ah, não. Então a gente ficou sem a van. E como veio a pandemia, e aí depois, assim, ficou muito difícil para nós depois da pandemia. E agora a gente está com dificuldade também, não temos funcionário, né? Está difícil de contratar funcionários. Tá muito difícil. Está meio confuso, não sei o que está acontecendo. Mas a gente, obra, né? a gente não conseguiu, nós não conseguimos. Nós fazíamos eventos, nós paramos de fazer os eventos, né? E então a gente ficou sem o transporte. Então hoje eu estou precisando de um transporte. Mas assim, eu não foco muito nisso, porque o Uber parece que vem salvar todo mundo. Porque ele vem, busca o paciente, leva só o paciente, então o paciente não anda no transporte coletivo. Sim. A maioria não anda. Os que são autorizados a transporte coletivo, nós estamos próximos do metrô, né? Uhum. Então, assim... Qual a localização? Nós estamos na Vila Sônia, perto do cemitério Getsemane. Ah, tá. Colégio Santo Américo, aquela região ali. Tá. E as pessoas que estão assistindo a gente e quiserem ajudar a Casa Maria Helena Paulina, como que elas podem fazer? Elas podem ir lá visitar, né? Tomar um café com a gente. Pode doar o que elas não querem mais, que a gente reverte em dinheiro nos bazares. E quem vai nos bazares são pessoas que realmente precisam de pagar um pouco menos por coisas boas. Uhum. Porque as pessoas doam coisas muito boas. Uhum. Então, isso também a gente agradece muito. E pode contribuir com dinheiro se quiser nas contas que a gente tem, que depois se você puder divulgar, a gente agradece. A gente coloca aqui embaixo, tá bom? Tá bom. E que conselho você daria, Marina, para as famílias que estão enfrentando um desafio de buscar um tratamento de câncer para os seus filhos? Você que vivencia isso, né? Que tem que prestar muita atenção nas crianças. Os sintomas, eles não vêm de uma hora para outra, eles vêm aos poucos. A criança muda o apetite, ela muda a forma de andar, ela muda a forma de olhar, de ter interesse pela vida. Então é um processo que ele vem e muitas vezes os pais eles não identificam. E leva no médico, o médico, toma dipirona. Dor na barriga, então Buscopan. E aí, às vezes, a doença ela vai se agravando, né? Uhum. Mas para os pais prestarem mais atenção nas crianças, ficarem mais próximas, alimentação boa. Por exemplo, na casa nós não oferecemos nenhum tipo de coisas condimentadas, né? Então, a nossa refeição é mais saudável, não tem refrigerante, é suco natural, de fruta, de polpa de fruta mesmo. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção na nossa alimentação. E nós estamos recebendo agora muita criança com malformação uterina. Então, a criança vem no útero da mãe para fazer uma correção dela dentro no feto ainda. Isso está se tornando muito comum. É mesmo? Então, a mãe que vai para o hospital tratar... A mãe vai para o hospital e ela faz a cirurgia da criança lá dentro. Que coisa, né? Eu tô com uma mãe na casa agora, sim, mas a gente tá sendo bem recorrente. Puxa vida. Agora, como que você enxerga a importância da Casa Maria Helena Paulina na conscientização pública sobre o câncer infantil e também o apoio às famílias?
Eu acho que a casa tem esse papel de divulgar essas preocupações da família, né? E divulgar que existe sim tratamento e que está muito adiantado. Os médicos estão pesquisando muito. Sempre aparece um novo tratamento, um novo medicamento. Eu acredito, quando a casa abriu, as crianças vinham e morriam aqui. Agora, eu posso dizer que 80% das crianças voltam para casa muito bem. Então, eu acho que é importante trazer, é importante correr atrás do tratamento. Todo mundo fala do SUS. O SUS, ele funciona para quando precisa, de verdade. Então, os nossos pacientes, eles vêm de transporte aéreo. Se precisar de uma ambulância lá no aeroporto para trazer eles para o hospital, tem. Se precisar de medicamento caro, tem. Eu queria até trazer hoje um paciente que faz tratamento desde que nasceu. Ele está com 23 anos e o tratamento dele o câncer dele é raro, então o tratamento dele é muito caro, o medicamento é muito caro e ele está assim super bem. Mas é uma mãe que ela não perde tempo, ela se preocupa o tempo todo com o que ele come, como que ele vive. O problema dele é um tumor na corrente, nas artérias da perna. É um câncer raro. Raríssimo, né? É. E muitas crianças que têm o mesmo já foram embora, mas ele está lá firme e forte. Ele é um dos poucos que está com 23 anos. Está fazendo faculdade. É uma família assim que luta muito por ele. E eu acho isso muito importante. Agora, Marina, como que a sua formação na área da educação, né, como professora, como pedagoga, ela te ajuda no dia a dia da instituição? Eu acho até que ela me atrapalha, Você acha que atrapalha? É, porque professor é bravo. Não, mas então os melhores são Então eu quero que, além de estar lá, eles tenham consciência de que é o nosso planeta, da reciclagem, de comer tudo limpinho, arrumadinho, não comer nenhum tempero artificial. Então a comidinha lá é muito gostosa, o mais natural possível. A gente teve até uma parceria com alimentos orgânicos, então a gente procura oferecer e falar para eles, a gente não precisa comer muito, mas a gente tem que comer bem. Então, às vezes, eu acho que eu sou meio chata lá, sabe? Mas de falar assim, não, aqui não tem chocolate. Os pessoal liga, o que a gente vai dar para eles na Páscoa? Gente, traz fruta. Eu tenho uma criança lá que adora pitaia. Uhum. Eu falei, traz pitaia para ela vai gostar mais do que um chocolate. Né? Então, às vezes, o voluntário fala, nossa, mas... né? Tem voluntário que já falou para mim, você fica tolindo eles. Eu falei, não, lá na casa deles eles comem isso, aqui eles têm que comer outras coisas. As coisas saudáveis. Aqui eles têm que comer coisas saudáveis, eles estão fazendo um tratamento médico, a gente tem que ajudar. Não adianta nada eles ir lá para o hospital, tomar remédio, fazer tudo que o médico manda fazer, chegar em casa e tomar refrigerante e comer salsicha. Senão você dá um passo para frente, três para trás, né? Aí não dá. E a sua visão, qual a sua visão de futuro para a Casa Maria Helena Paulina, né? Que legado você quer deixar com esse trabalho tão lindo? Eu não sei, eu tô lá há 32 anos. Nossa, 32 anos. Então eu já tô com 70 anos, tem que chegar uma turma nova, né? Não parece, hein? Você tá muito bem. Eu não sei quem vai segurar lá Continuar, mas com certeza vão aparecer pessoas encantadas com esse tipo de trabalho, né? Missão, né? É uma missão. É um trabalho assim que você dorme pensando, nossa, podia fazer tal coisa. E é muito gostoso. Então, estamos esperando lá os herdeiros. Como você concilia a sua vida pessoal? Ela é muito ligada à casa, né? Você tem o seu momento também? Tem. Quando a casa abriu, eu trabalhava no estado da prefeitura. Ainda era como professora. Eu estava grávida, eu tive uma filha em 91, então eu tinha uma criança, tenho 4 filhos. Você tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. Mas eu tive a bênção de ter a minha mãe sempre comigo, então minha mãe ajudou muito, foi meu braço direito. Eu tenho uma irmã que me ajudou bastante também com a casa, que é a Maria Regina. A Maria Regina, sua irmã, te ajuda com a casa? A Maria Regina me ajudava muito com a casa, para arrumar doadores, que ela era sua mãe? Uma pessoa muito influente também, né, muitas amigas, então... E a minha mãe cuidava dos meus filhos para eu poder... Fazer tudo, trabalhar e eu cuidar ia da trabalhar, mas eu tinha uma equipe boa também, né? Eu tinha uma secretária boa. Essa governanta que está comigo, ela está há 26 anos.
Olha que Também bom. vou ter que substituir ela antes de eu ir. Não. Deixa eu perguntar. E os seus filhos, eles fazem o quê? Eu tenho uma administradora de empresas, uma computurista, uma professora de educação física, técnica em esportes. E tenho um filho que ele é empresário. São 4 filhos. Ele fez engenharia mecânica, então ele gosta de trabalhar com carros. Gente, como você deu conta de tudo, Marina? Eu não sei, às vezes eu fico pensando assim. E sabe, quando a casa abriu não tinha nada, né? Não tinha ambulância, não tinha. Depois a gente teve ambulância, a gente teve van, a gente teve uma estrutura. Mas no começo, às vezes me ligavam meia-noite, fulano tá com febre. Não tinha... como é que chama esse que você chama ambulância agora? Não tinha o SAMU, não né? Tinha SAMU, não tinha nada disso. Não tinha SAMU, não tinha nada. Era uma loucura. Então a gente cadastrava voluntário para levar no hospital fora de hora, para levar de domingo, para levar de sábado. E era muito legal, porque as pessoas, eles ligavam para ele e eles iam. E funcionava, né? Funcionava. Funcionava essa... Então hoje com o SUS, com essa estrutura que tem, parece que as pessoas meio que relaxaram. Já estão mais acomodadas ali, né? Sabem que tem esse apoio, digamos assim. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Vida em Movimento. Eu queria que você deixasse agora um último recado para quem está assistindo a gente aqui. Eu gostaria de falar que vocês não desistam de nada, sempre em frente, sempre ajudando quem precisa. Procurem ajudar bastante. Quando você ajuda o próximo, você está ajudando a você mesmo. Na verdade, é uma coisa que você doa, mas ela volta para você. Isso é muito bom. Marina Obrigado por estar aqui. Maravilhosa, fundadora, diretora da Casa Maria Helena Paulina. Muito obrigada por estar aqui com a gente no podcast Vida em Movimento, por toda a sua história e tua inspiração, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. E até a próxima, pessoal.